Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos sobre teologia, a importância da teologia ao ser humano, né? E nós estamos num outro vídeo agora falando sobre a importância do estudo da teologia. Qual é a importância do estudo da teologia? Por que o ser humano precisa estudar teologia? Lembrando sempre que teologia é teologia, o estudo, a ciência, a compreensão, a reflexão acerca do teos de Deus. Ou seja, teos é a palavra grega Deus, e logia, estudo, ciência, compreensão, reflexão acerca de Deus. Qual é a importância do estudo da teologia? Essa é a nossa temática hoje. Seria muito difícil enxergar a importância desse estudo da teologia sistemática. Por quê? Quem queira saber, né, com exatidão, alguma coisa do mundo, do universo, do homem, da história, de Cristo, da salvação, em suma, né, informa-se de tudo que seja de primordial interesse ao homem e tem por força de também aprender, compreender, refletir acerca da existência de Deus, da revelação do próprio Deus. E se Deus é o grande mestre, Ele é, o que nós podemos compreender e conhecer acerca dele? Se Deus realmente é o Criador dos céus e da terra, o que nós podemos crescer em compreender e conhecer mais acerca de Deus? E há tanto erro, infelizmente, a respeito de tudo isso, que se torna necessário um conhecimento sólido e seguro, amplo, de todos os assuntos de grande interesse para a humanidade. Daí a importância do estudo da teologia. Fora das revelações de Deus não se encontra tal conhecimento. E esta é a razão pela qual baseamos o nosso estudo naquilo que Deus tem revelado ao homem através da sua palavra. Principalmente das Escrituras, essa é a principal e a fonte mais segura de tudo isso. Devemos então, nesse trabalho, nessa empreitada de estudarmos a teologia, orar muito para que a nossa visão seja clara, seja pura, o nosso zelo, elevado o nosso ideal e reto o nosso coração, o nosso espírito, como também o espírito daquele a quem almejamos conhecer. E é claro que Deus é um espírito puro, bom e reto e correto, ok? Então, que o nosso espírito, o nosso coração esteja alinhado com esse espírito puro, perfeito, bondoso, maravilhoso, o espírito do nosso Deus. Só é possível isso através da conexão do homem com Deus pelo Espírito Santo. Se almejamos conhecer a Deus, é necessário a operação do Espírito Santo dentro de nós, para que Deus se revele a nós através do Espírito Santo e possamos conhecer mais de Deus. Devemos, é claro, prosseguir nesse estudo com o mesmo espírito, com o mesmo coração que Deus recomendou a Moisés quando lhe apareceu na sarça ardente. Ele disse lá em Êxodo 3, de 3 a 6, Moisés, disse o Senhor, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava, disse Moisés no livro de Êxodo. E vendo o Senhor que se virava para lá ver ele, né, bradou a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse ao Senhor, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então temos que ter esse espírito de reverência, de temor do Senhor, ao mesmo tempo de zelo, como já falamos, um zelo puro, um ideal elevado, um coração reto diante de Deus, uma visão clara de fé e dizermos, para cada um de nós, dizemos ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero te conhecer ainda mais, eu quero te compreender, eu quero refletir acerca de Deus, dos seus grandes feitos, e daquilo que Deus significa para cada um de nós. Então, quais são as fontes da teologia sistemática? É uma outra pergunta que nós precisamos responder. Quais são as fontes da teologia sistemática? De onde vem o material da teologia sistemática? Quais são as suas fontes? Será que vem de todos os lados? E nós vamos tentar responder isso. De toda parte, é claro, vem o material. São inúmeras as fontes, os pensadores cristãos. Além disso, é claro, a fonte mais segura, as Escrituras.
Devemos aprender de tudo o que nos possa ensinar alguma verdade acerca de Deus e de todas as suas relações com o mundo. É claro que a teologia cristã só conhece um Deus, o Criador de tudo quanto existe. Todas as coisas, por isso, têm relação com Ele e podem ensinar-me muitas verdades a seu respeito. O material da teologia pode vir, pois, de toda a criação, ou seja, toda a tradição cristã ao longo da história que já pensou acerca de Deus, pode me ensinar mais acerca de quem é Deus, tendo claro como fonte e filtro mais seguro e mais firme e mais constante e de maior valor as Sagradas Escrituras, a própria Palavra de Deus. Mas também pensarmos aquilo que os homens de Deus, as mulheres de Deus pensaram acerca das Escrituras e acerca da própria reflexão acerca de Deus. Então, a teologia é uma ciência tão vasta, que de certo modo abrange tudo. Abrange as montanhas, os rios, os campos, as estrelas, o oceano, o céu, o inferno, o homem, as Escrituras, a história, abrange Jesus, é óbvio, tudo, enfim, nos fala acerca de Deus. Como nós lemos no Salmo 19, de 1 a 4, os céus declaram a glória, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, não há linguagem, nem falam de si, não ouçam as suas vozes. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Salmo 19, de 1 a 4. Hebreus 1 também, nós já lemos, vou repetir: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, hoje, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em nossa teologia cristã, a fonte principal, naturalmente, é o quê? É a revelação do próprio Cristo. A revelação de Deus não somente ilumina o campo da teologia, que é uma ciência vasta, mas também derrama sua luz benéfica sobre todos os assuntos em que a teologia se interessa, em que abrange, em que se reflete a teologia. E sendo Jesus a inspiração da religião cristã, é por isso mesmo o centro de toda a revelação de Deus. Tudo que há de mais precioso, de mais valioso acerca de Deus, provém de Jesus de Nazaré. Está lá em Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, ou seja, em Cristo, habitasse. Colossenses 1,19. Em 3 grandes classes pode dividir-se as fontes da nossa teologia, a saber, em primeiro lugar, principal dela, Cristo. Segundo, o universo criado por Deus. Terceiro, a história do pensamento cristão. E pela revelação cristã que podemos compreender a história do homem, claro, e do pensamento cristão. Então, primeiro, Cristo. Segunda fonte, o universo criado, a criação. Terceiro, a história humana e a história do pensamento cristão. É pela revelação cristã que podemos compreender o que está revelado no universo físico. Não devemos, naturalmente, buscar compreensão do espiritual na base da nossa compreensão física, material, visto que o espiritual é primeiro e é a causa do mundo material, do mundo físico, do mundo visível. A ordem que procuramos seguir nesse estudo será, pois, do espiritual para o material, de Deus para a criação, da causa para o efeito. De outra maneira, jamais acertaremos o nosso alvo, o nosso propósito, quando estudamos a teologia sistemática. Então, explicar o universo do ponto de vista de Deus é relativamente fácil, entre aspas, mas explicar a Deus do ponto de vista do universo é absolutamente impossível. Eis aí então a razão porque adotamos nesse nosso método de estudo, de compreensão, de reflexão acerca de Deus, a ordem que parte da revelação cristã, reforçando-a depois com o que se acha revelado no universo criado por Deus. A melhor de todas as revelações de Deus é Jesus Cristo, e não vamos cansar de dizer sobre isso. Então, principiemos, pois,
pela mais preciosa revelação de Deus, as nossas considerações em torno das fontes da teologia sistemática, ok? Repetindo, primeira revelação, Cristo. Segunda revelação, o universo criado, a criação. Terceira revelação, nós aprendemos a história humana, a história do pensamento cristão, ok? Então, logo em seguida, no vídeo posterior, nós vamos falar sobre a revelação cristã como fonte da teologia sistemática, ou seja, a revelação do próprio Cristo, da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, siga conosco, aprendendo, compreendendo mais da teologia, da reflexão, do estudo, da ciência que pensa no Theos, ou seja, em Deus. Valeu? Prossigamos e conheçamos mais e mais do nosso Deus. Esse é o nosso desafio. Eu te desafio a crescer, florescer no conhecimento de mais e mais de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça, a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração. Amém.